Vou começar pelo Yom Yom, então. Que ele é interessante, que ele vai nos remeter uma ideia. Hoje, vou fazer o shiur Lilu chamado Yaakov Leb Ben Zindel, que Neshama tem uma aliá. Justo hoje à noite, estamos entrando numa noite muito especial de Hanukkah, como a gente vai ver aqui no Yom Yom. O Yom Yom diz, Koach Kislev, 28 de Kislev, a quarta vela de Hanukkah. A Nauga Etzel HaSemach o costume com o Semach Tzedek era que Bechad Milelei Hanukkah Yosim Ken Fabrengen, que em uma das noites de Hanukkah ele se fazia-se como se fosse um Fabrengen. E Minei Bait com as pessoas da família. Veio Baim Gam Kalotav, e também vinham inclusive as noras do Rebbe, as famílias. Eles chamavam isso de Nikro Laktesnag event. Era o evento dos Latkes, né? Latkes event. Assim era dentro do Alter Rebbe, com o Mittel Rebbe também. E eles contavam, bem que se por isso Arabim Messapro eles contavam muitas histórias, e algumas histórias eram todo ano eram as mesmas. Todo ano contavam, algumas histórias eram repetidas todo ano. Acho que agora um detalhe interessante, o Rebbe Rashab, o pai do Rebbe anterior, que os ditos dele foram compilados pelo nosso Rebbe e colocados no Yom Yom, ele dava dinheiro, o famoso Hanukkah Geld, Beleil Neira Revi, na quarta vela de Hanukkah, ou Hamish, ou na quinta vela de Hanukkah. Para ele era muito especial a quarta ou a quinta vela, e por isso que ele dava justo nessas noites o Hanukkah Geld. Por que justo nessas noites? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Por que justo na quarta ou na quinta vela é uma noite tão especial, que era quando se dava o Hanukkah Geld, e quando também fazia-se esse encontro das famílias dos Rebbeim, o Latkes Event, né? A noite dos Latkes era feito também na quarta ou na quinta vela. Como podemos perceber, olhando para a nossa Hanukkah, ela está metade acesa hoje. Né? Metade da Hanukkah está acesa. Isso é a quarta vela. A quinta vela, a maior parte da Hanukkah está acesa. Isso aqui já é uma dica quando a luz começa a vencer a escuridão. E é nesse momento, quando está na quarta, metade da vela da Hanukkah está iluminada, e na quinta então a luz já é maioria. Então essas noites são muito especiais. Uma coisa que chama muita atenção na Hanukkah é exatamente esse fato. Por que a gente acende a Hanukkah cada dia, uma vela a mais? No Bet HaMikdash, por exemplo, a menorá, que não era de 8 braços, mas eram 7, né, 3 de cada lado e no meio o shamash, a menorá do Bet HaMikdash era acesa todas as velas, diariamente, todos os dias. E aqui fazemos uma coisa que não existe nenhuma outra mitzvah. Não existe uma mitzvah que você começa um pouquinho e vai aumentando. Você não vê ninguém chegar, por exemplo, no Sukkot, no primeiro dia de Sukkot, ele chega com o lulav e faz a brachá. No segundo ele traz o etrog. Aí no terceiro ele vai para o Adas. E no quarto dia ele já tem os 4 mirim. Isso não acontece. Senão não cumpriu com a mitzvah. Uma mitzvah a gente tenta fazer sempre da melhor forma possível, por completo. De onde vem essa ideia de você ficar primeiro uma vela, aí depois 2, depois 3, acende logo às 8, né? Já que nem era no Bet HaMikdash, a menorá era acesa por completo. Começa com 1, depois 2, depois 3, depois 4. Que história é essa? Nenhuma mitzvah. Você pega qualquer mitzvah que tem mais de o tefilin, por exemplo. Você não vai chegar um dia na sinagoga e falar assim: hoje eu coloco da mão, amanhã eu coloco no bar mitzvah, no primeiro dia do bar mitzvah, agora eu coloco da mão. No segundo, depois do bar mitzvah, eu coloco da mão e da cabeça. Não acontece assim. Não tem mitzvah que você faz desse jeito. Você vai colocar um canto, depois outro, depois outro. Por que isso? Então, é conhecida a Gemara em Shabbat, a discussão do Bet Shammai e Bet Hillel, que lá eles discutem como que a gente deve acender as velas de Hanukkah. E o Bet Hillel, ele fala que
sempre a gente tem que estar cada vez acrescentando as velas. No primeiro dia uma, como a gente faz. Na primeira noite uma vela, na segunda a segunda, assim vai até na oitava. Quando chega na oitava vela, a gente fala Zois Hanukkah. Isso é Hanukkah, agora está completo. Essa é a opinião do Beit Hillel. E o Beit Shammai, inclusive, tem uma opinião que é mais complexa, difícil de entender. Porque ele fala, ao contrário, que começa no primeiro dia já com as 8. Aí você fala assim, ótimo, começou Hanukkah com as 8 velas, como a gente deveria imaginar que deveria ser. Logo de cara, já acende tudo. Só que a opinião do Beit Shammai não é só isso. É que no segundo dia se diminui 7 velas. No terceiro, 6 velas. E você vai diminuindo. E a discussão na Gemara é se começa com 8 e vai diminuindo, ou se começa com 1 e vai aumentando. E no final a Halachá fica como Beit Hillel, porque Malim Bakodesh, porque a gente sempre tem que acrescentar em santidade, em luz. Beit Shammai fala os outros. Beit Shammai, primeiro dia 8 velas, e depois vai diminuindo. Falei a Torá, depois do Beit Shammai, como é? Não sei. É igual, então é igual. É um remédio. Ele vai tomar uma quantidade grande para matar o antibiótico. Ele tá. O Rabino Zomer tá pegando a Nekuda, Justo, o Rebbe explica o que está por trás da opinião do Beit Hillel e do Beit Shammai. Por que essa situação diferente em Hanukkah? Toda a ideia de Hanukkah, como a gente está falando, é você enfrentar a escuridão. A vela, a menorá, lá no Beit HaMikdash, ela era acendida de dia, antes do anoitecer. E dentro do Beit HaMikdash, a nossa Hanukkah, ela é acesa à noite, e ela é colocada de propósito na porta, na direção da rua, para enfrentar a escuridão. E a ideia é como que você deve enfrentar a escuridão. Qual que é o melhor processo? Então, como disse o Rabino Zumer, quando trouxe aqui, está numa carta, no manuscrito do Rebbe. Antes do Rebbe se tornar Rebbe, ele fala sobre isso. Ele fala que a ideia do Beit Shammai, ele está pensando, se você tem que enfrentar um problema na vida, se você tem um vício, né? Uma pessoa que ele é viciado em cigarro, ou no celular, alguma coisa, ele quer abandonar um comportamento negativo que ele tem. Ele quer mudar as coisas. O primeiro dia é o mais difícil. Como que você vai enfrentar essa escuridão? Então, no primeiro dia, é quando o cara que é viciado no cigarro, ele passa um dia sem fumar, o primeiro dia ele tá louco. Depois, com o tempo, ele vai perdendo. Aí, só que se alguém fuma do lado dele, começa a dar vontade. E vai passando. Cada vez vai ficando mais fácil. Ele vai se acostumando a esse novo comportamento, porque ele já foi expurgando de dentro de si essa tendência negativa, essa escuridão. Então, o Beit Shammai, ele fala, como que você vai enfrentar as forças negativas? De cara, como ele falou, taca o antibiótico na injeção mesmo, vai direto, bota a potência máxima. Os judeus voltaram para o templo, ele estava impuro, com toda aquela questão helenista, com a Avodah Zará, queriam sacrificar porco no Mizbeach. Então, logo de cara, eles vieram enfrentar uma escuridão imensa. Acende as 8 velas. Aí depois, já não precisa mais de tanta luz para enfrentar essa escuridão. Você já pode ir voltando ao normal, devagarzinho, 7, 6, vai. E você já vai. A luz já venceu, então você já não precisa mais de tanta força para lutar contra essa escuridão. Essa é a visão do Beit Shammai. A visão do Beit Hillel, o enfoque não está na escuridão. O enfoque está na luz. Como que você enfrenta uma tendência negativa, um comportamento ruim? Você não vai focar nesse comportamento ruim ou na escuridão em si. Você tem que focar na própria luz. Um pequeno, como o Rebbe diz, uma pequena chama, uma pequena vela afasta muita escuridão já. Um pequeno ato de luz, ele já causa um impacto imenso. Então, o Rebbe fala, ao invés de você focar, o enfoque ser na luta contra esse vício, faça algo positivo, um pequeno ato positivo. Começa um comportamento, no lugar de você, vamos dizer, estar viciado no celular, ou no lugar de você estar viciado no celular, então nesse momento que você estava usando o celular, ou estava fumando, não foca nisso. Foca agora, nesse mesmo horário, fazer
uma coisa positiva. Vai correr, vai estudar a Torá, vai fazer alguma coisa. Nessa hora que você ficava no celular, olhando o TikTok, Instagram da vida, pega o celular e liga para sua mãe. Usa isso de uma forma positiva, com essa luz. Assim que ele enfrenta a escuridão, o Beit Hillel é olhando no Malim Bakodesh, começando a acrescentar em atos positivos. E então ele fala para você enfrentar a escuridão, o caminho não é começar com tudo. Mas, pelo contrário, é um pequeno ato positivo. Uma pequena chaminha, uma pequena vela. E justo isso está conectado, o Rebbe traz, com a Parashá, com a situação de Yosef. Quando que a gente vê que o Yosef começou a... Onde você fala que é o ponto que o Yosef estava... A vida dele parecia que estava degringolando sempre abaixo. Ele era lá um príncipe em Israel, né, filho do Yaakov, que era uma família super proeminente, rica, etc. Foi vendido pelos irmãos, depois chegou como escravo no Egito. Mas no Egito, depois foi preso, quer dizer, a vida dele estava indo para baixo. Onde você fala que é o ponto da virada, onde começa a história, que estava indo para baixo, começar a virar para cima, é quando ele chegou um dia e viu 2 ministros do faraó que estavam presos e falou: por que Pnechem Zoafim? Por que o rosto de vocês está triste? Ele viu pessoas tristes dentro do calabouço, dentro da prisão, e queria acender uma pequena velinha, uma pequena luz, para iluminar o rosto daqueles egípcios na prisão. Ele foi fazer um pequeno ato de ajuda para pessoas que ele nem conhecia, e que teoricamente eram seus inimigos, os egípcios que prenderam ele lá na prisão. Ele deveria ter raiva deles, mas ao invés disso ele vê: pô, eles estão tristes. Não fica triste não, levanta a moral. O que está pegando com vocês? Por que vocês estão tristes? Mesmo na prisão, quer dizer, qual a dúvida que alguém está triste na prisão? Mas quer dizer, não fica tão cabisbaixo. Ele foi tentar falar uma boa palavra para pessoas que estavam cabisbaixas na prisão. Acender um pequeno ato, uma pequena velinha, e com essa luz, com esse pequeno ato de bondade que ele fez, daí começou a mudar a história, que ele salvou a si próprio, a sua família, o povo judeu e também o mundo inteiro. Com isso, ele salvou o mundo inteiro da fome, o mundo inteiro civilizado daquela época. Tudo começou com uma pequena luz, uma pequena velhinha. E assim, quando você começa com uma mitzvah, agora é mitzvah, em Malim Bakodesh, ela fica como Beit Hillel, que hoje em dia existem tem que ter os dois, Surmerav e Asetov, tem que ter Surmerav, você deve afastar o mal, e tem que fazer o bem. Mas de certa forma, às vezes é muito difícil você largar o vício de uma vez, né? Então, uma forma é alahá para hoje em dia, na Galut, começa fazendo coisas positivas. Isso também vai cada vez mais, até que afasta, como agora começamos a vencer a luz da escuridão. Deu horário. Eu mesmo falei antes. Hoje foi invertido.